O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isto aconteça. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer a divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2, e 2 contra 3 ficarão divididos. O pai contra o filho e o filho contra o pai. A mãe contra a filha e a filha contra a mãe. A sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Caríssimos, no Evangelho de hoje, Nosso Senhor, sim, parece que amanheceu um pouco colérico. Nosso Senhor está um pouco atacado. Poxa vida, na missa do Dia dos Pais, início da Semana Nacional da Família, e parece que esse Evangelho contradiz o que nós estamos fazendo aqui. Porque é claro que nós queremos uma família unida. É claro que nós queremos a paz, mas nosso Senhor Jesus vem dizer, olha, não vai ter paz não. Como entender isso? Porque sim, nosso Senhor é o príncipe da paz. Sim, nosso Senhor Jesus veio nos trazer a paz, é isso que nós cantamos todo glória na missa. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens que Ele ama. Foi o que os anjos cantaram na noite que Jesus nasceu. Claro que Jesus é o príncipe da paz, claro que Ele quer a paz, mas vamos entender o que significa isso que nosso Senhor Jesus está dizendo, especialmente no seu sentido histórico, e depois nós vamos aplicar para agora, para a nossa vida. Em primeiro lugar, nosso Senhor Jesus começa dizendo que veio trazer fogo sobre a terra, e o desejo dele é que esse fogo estivesse ateado no mundo. Mas esse fogo que nosso Senhor Jesus está falando, não é um fogo de guerra, é um fogo do amor. Jesus está falando do Espírito Santo que será derramado sobre nós por ocasião da sua paixão. Por isso que Jesus também diz, eu estou para receber um batismo, estou ansioso para recebê-lo. O batismo que Jesus está falando é o batismo da cruz, porque Jesus será, o sangue de Cristo irá ser derramado sobre o seu corpo, e isso é uma espécie de batismo de sangue, um batismo de sofrimento e de dor. E este batismo, pelo qual Cristo deverá passar, nos alcançará a grande graça do Pentecostes e do Espírito Santo. E o que isso significa? Significa que aquele amor que Cristo dava por nós na cruz, ele será derramado no nosso coração. Aquele fogo, aquela brasa que fazia com que Jesus nos amasse e nos amasse tanto, tanto, tanto que ele não desistisse de sofrer. Este mesmo fogo Jesus quer colocar no meu e no seu coração. É isso que Jesus quer dizer, fogo sobre a terra. Deus quer que nós amemos com o mesmo amor com que Ele nos ama. Ou seja, Deus sabe que o amor humano não é suficiente. O amor humano falha. Por isso nós precisamos de um amor novo. Nós precisamos de um amor diferente. De um amor que seja superior ao nosso. Então Ele nos dá a sua própria capacidade de amar. E esse amor se chama
Espírito Santo. Só que acontece o seguinte, meus irmãos. Nem todo mundo se deixa inflamar pelo mesmo amor. É como aquela parábola que Jesus conta do semeador, que o semeador vai semeando e num terreno acontece de um jeito, no outro terreno acontece de outro jeito, no outro terreno acontece de outro jeito, e só tem um terreno no final que produz frutos. Jesus derrama o seu fogo sobre todos, mas nem todos se deixam esquentar por esse amor. Nem todos se deixam experimentar este amor. E aí, meus irmãos, é que vem a divisão. Porque aqueles que são inflamados por esse amor, aqueles que compreenderam a palavra de Deus, sentem um chamado de fazer a vontade de Cristo. E fazer a vontade de Cristo é mudar de vida, não é outra coisa não. A minha vida muda. Quando eu me encontro com Jesus, eu encontro algo que me faz viver diferente. Eu olho para a minha vida como eu vivia ela antes e eu digo, meu Deus, a minha vida não valia a pena, ou pelo menos faltava alguma coisa. Então Cristo, quando entra na nossa vida, Ele causa um divisor de águas. Tudo muda. E só quem passou por essa experiência é capaz de entender isso. Só quem sentiu esse toque de Cristo sabe como que Cristo nos impele a mudar e mudar de vez. Mas aí as outras pessoas ficam olhando e dizem assim, mas que maluquice que é essa? Que trem que é esse? Que mudou assim, está ficando besta? E então começa a acontecer uma divisão. Porque aqueles que não estão inflamados, aqueles que não estão entendendo este amor, e estão ficando para trás, enquanto que aquela pessoa está crescendo na vida espiritual, ela está vendo um mundo novo na frente dela, os outros continuam nas mesmices, naquela vidinha de sempre, não me incomode, não muda a minha vida, e fica assim. Então eles começam a se incomodar. Então nosso Senhor Jesus está dizendo que infelizmente, até numa família haverá esta divisão. Haverá um pai que vai se converter e um filho que não vai entender. Ou o contrário, um filho que vai se converter e vai ser firme e o pai que não vai entender. Uma mãe que será firme e os filhos não vão entender. Os filhos que serão firmes, e a mãe vai dizer, estão ficando loucos meus filhos. E especialmente no tempo de Jesus, isso foi muito mais acirrado. Porque veja, quando Jesus veio, aquelas pessoas que aceitaram Jesus, não foi só uma mudança espiritual como nós, no caso todos nós somos cristãos católicos. Se alguém começa a progredir na vida espiritual, mas continua católico. Mas no tempo de Jesus, seguir Jesus significava mudar de religião. Então alguns queriam permanecer no judaísmo, no Antigo Testamento. E outros entenderam, não, Jesus é o cumprimento do Antigo Testamento e nós precisamos de Jesus. Isso foi terrível. Vamos pegar, por exemplo, o exemplo de São Paulo, que era perseguidor dos cristãos, matador de cristãos. Quando ele viu os judeus seguindo Jesus, seguindo o ressuscitado, ele ficou doido, ele falou, mas esse povo está abandonando a religião dos nossos pais. E por um lado ele estava certo. Estão abandonando a aliança que os nossos pais fizeram com Deus. Mas ele não estava entendendo que essa aliança tinha sido renovada por Jesus. Até que um dia, São Paulo faz uma experiência com Cristo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, aquele a quem tu persegues. E Paulo fica cego, porque Deus está dizendo, Paulo, você pensa que me segue, mas você está cego.
Você está perseguindo a Deus. Você está fazendo guerra contra Deus. E então vai Ananias e ora sobre Paulo, e cai dos olhos de Paulo como que escamas de peixe. E ele pede o batismo e aceita Jesus. E de perseguidor que era dos cristãos, se torna o maior pregador de todos os tempos. Você acha que para a família de São Paulo foi fácil? São Paulo, que antes estava cheio de zelo pelo judaísmo, abandonar o judaísmo e dizer, agora eu sou de Jesus. Não foi fácil não. Meus irmãos, não foi fácil nem para Jesus. Quando Jesus começa a pregar, lá no Evangelho de São Marcos, lá no início, nos primeiros capítulos, e Jesus começa a fazer milagre, e todo mundo começa a ir atrás de Jesus, e aquele rolo. Os parentes de Jesus vão até Jesus para agarrá-lo, é isso que diz o Evangelho. Eles foram buscar Jesus, porque os seus familiares diziam que Jesus estava louco. Meus irmãos, é isso que acontece. Mas é possível reverter isso. Porque quando nós nos encontramos com Jesus, este fogo que está no nosso coração, se nós amarmos de verdade, este fogo vai aquecer os corações daqueles que ainda não entendem. Este fogo vai aquecer o coração dos pais, dos filhos, das mães, das filhas, do sogro, da sogra, se nós amarmos de verdade. Porque veja, meus irmãos, também tem um perigo, e isso faz parte do início da conversão, a parte da chatice, o cristão chato. Pois bem, nós precisamos amar. Nós precisamos estar com a verdade, sim. Mas se você não amar, você não vai convencer os outros. Se não arder no seu coração um amor e uma bondade, as pessoas não vão se converter. As pessoas precisam olhar para você e mesmo que elas odeiem a sua conversão, elas terão que reconhecer: este homem é melhor. Esta mulher é melhor. Me incomoda o seu jeito. Me faz passar raiva, mas eu tenho que reconhecer: esta pessoa é uma nova criatura. Se isso acontecer, as pessoas se converterão. Mas para que isso aconteça, nós precisamos perseverar em oração. Desculpa, mas eu vou me alongar um pouquinho, então eu vou falar mais um pouquinho, tá? Aqueles que já fizeram essa experiência precisam continuar batalhando, rezando, seguindo e principalmente amando. Senão não funciona. Porque nós temos uma batalha, meus irmãos. Converter as pessoas e converter os que estão em casa é muito mais difícil. Jesus disse: o profeta só não é bem aceito na sua própria terra. E como diz o ditado popular, santo de casa não faz milagre. É mais difícil sim. Por isso, quem está nesta batalha precisa rezar, e rezar muito. E precisa amar, e amar muito. Muito. Porque essa batalha é acirrada. E São Paulo, então, nos diz, na segunda leitura que nós ouvimos: rodeado como estamos, por tamanha multidão de testemunhas, deixemos de lado o que nos pesa, e o pecado que nos envolve. Empenhemo-nos com perseverança no combate que nos é proposto, com os olhos fixos em Jesus. Empenhemo-nos com perseverança no combate que nos é proposto, com os olhos fixos em Jesus.
não podemos desistir dessa batalha. E ele continua, para aqueles que dizem, mas padre, já faz anos que eu estou rezando. Padre, já faz anos que eu estou dando testemunho e nada acontece. Então São Paulo diz, pensai, pois, naquele que enfrentou uma tal oposição por parte dos pecadores, para que não vos deixeis abater pelo desânimo. Não vos deixeis abater pelo desânimo. Vós ainda não resististes até o sangue na vossa luta. Custa sangue, custa suor, custa noites escuras, custa lágrimas, e muitas lágrimas. Lembremos de Santa Mônica, que rezou 30 anos para converter Santo Agostinho. Se ela que era santa rezou 30 anos, imagine nós. Então, se você já reza 30 anos, fica contente. A primeira etapa já passou. Perseverança. Mas agora eu tenho que falar de outro problema. Até agora eu disse da divisão, entre aspas, boa. Porque alguns não compreendem o Evangelho e outros compreendem. Mas agora eu tenho que dizer uma coisa triste. Os problemas que nós encontramos nas nossas famílias não são tanto por causa disso. As divisões que existem hoje nas nossas famílias não é porque uns amam Cristo e outros não. Se nós formos olhar, na maior parte das vezes, é porque ninguém está amando Cristo o suficiente. Já pararam para perceber isso? É que a reza é fraca de todo lado. É que o seguimento a Jesus é fraco de todo lado. A gente faz as coisas de Deus quando der. Quando der. Quando der, eu rezo. Quando der, eu vou na missa. Quando der, eu confesso. E eu não faço aquela opção. Eu preciso tirar o meu tempo e escolher Deus, senão eu não terei tempo. E as famílias vão se desfacelando. Porque um não crê nada e o outro crê, mas com frouxidão. Então, quando vem as tempestades, quando vem as confusões, quando vem a falta de amor, quando vem as incompreensões, a casa cai. A casa cai. Ontem eu celebrei um matrimônio aqui e o evangelho que eu li foi justamente o evangelho da casa fundada na rocha. Jesus, no evangelho de São Lucas, diz: aquele que ouve a minha palavra é como um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio o vento, veio o tufão, veio a chuva, balançou a casa, mas a casa não caiu, porque tinha uma rocha que sustentava aquela casa. Mas aquele que ouve essas minhas palavras e fica esperando não sei o que, é como aquele que construiu a casa na areia. Aí, meu filho, vem a chuva, vem a ventania e a casa cai. Cai tudo. O que é que nós fizemos essa semana? Claro que eu sei que não foi amplamente divulgado, assim, até peço desculpa porque foi uma coisa que a gente foi um pouco em cima da hora, mas graças a Deus foi melhor do que nós esperávamos. E talvez você não recebeu a visita de ninguém na sua família. Mas o que é que nós fizemos essa semana desde quarta-feira? Alguns missionários visitaram as casas, levando um kitzinho de oração, uma vela abençoada, um frasquinho com água benta, uma oraçãozinha, incentivando as famílias a ter o que em casa? Um lugar de oração. Porque nós precisamos rezar. E rezar com força. Meus irmãos, a reza está fraca. E o negócio está pipocando.
O negócio está pipocando, literalmente. Graças a Deus que não foi na nossa família. Mas tem famílias piores. Mas cuidado, meus irmãos, porque as próximas gerações estão por vir. E se nós não formos firmes agora, talvez nós não demos conta no futuro. Nós precisamos rezar de fato, ser de Deus de fato. Por isso nós precisamos ter um lugar para Deus na nossa casa. Lá na cozinha tudo tem o seu lugar. Tem o lugar do fogão, tem o lugar da geladeira. Lá na sala tem o sofá, porque tem que ter sofá. Tem que ter a televisão. E está lá num lugar onde que todo mundo chega e vê. E pode assistir tranquilamente. Tem o lugar disso, tem o lugar daquilo. Mas e o lugar de Deus na minha casa? Eu tenho que ter um cantinho de oração. Aonde eu rezo, onde eu coloco os meus joelhos e clamo a Deus por mim e pela minha família. E às vezes eu vou ter que rezar em dobro, porque eu tenho que rezar para aqueles malucos que não rezam ainda. Vós ainda não resististes até o sangue na vossa luta. E depois não adianta reclamar não, porque o problema vem e vem com força. E não fique você pensando que quem reza não tem problema não. Eu sou padre e acompanho muitas famílias e sei que quem reza às vezes tem provações muito mais difíceis e mais doídas, porque Satanás odeia muito mais quem reza. Odeia muito mais quem reza. Porque quem não reza já está meio já do lado dele. Então ele não incomoda muito. Por isso, meus irmãos, o negócio é o seguinte. Até o dia da nossa morte nós teremos que lutar. E nós precisamos de Deus. E muito. Eu acho que todo mundo já entendeu o que eu quis dizer. Por isso, meus irmãos, traga Deus para a tua casa. Traga Deus para a tua família. Traga Deus para você. Melhora primeiro a tua vida. Para que por meio de você, do seu testemunho, os outros também, pouco a pouco, vão se achegando e vão se transformando. E assim nós teremos uma cidade, um lugar, uma paróquia nova, renovada no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.